Então, vamos lá. Primeiramente, bom dia. Agradeço a todos a disponibilidade de estar agora online. Ao todo, nós temos 27 participantes, tá? É um número bem legal. Apesar que a turma é um pouco grande, mas já é um número bem expressivo, tá bom? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as questões sociais do idoso. A gente, em sala de aula, já havia discutido um pouco sobre o processo de envelhecimento e também discutido, vocês apresentaram aquele trabalhinho em sala de aula que foi muito legal, sobre as alterações que a gente tem ao longo dos anos, com o passar da idade, as alterações nos sistemas, enfim. E hoje, eu não sei se vocês estão acompanhando a atualidade, nossa atual situação no país e no mundo, e o principal afetado com essa pandemia está sendo os idosos. Claro que a gente já está vendo um espectro um pouco maior de idade, inclusive aqui no Mato Grosso, agora de manhã eu estava me atualizando, a média de idade de infectados está em torno de 40 anos, mas no mundo a maioria dos infectados são pessoas idosas com mais de 60 anos. Claro que a gente viu que ao longo dos anos, o processo de envelhecimento, os idosos eles têm ficado mais frágeis, né, com o seu sistema tanto imunológico, sistema respiratório, cardiovascular. Por isso são os mais afetados com esse novo vírus. E engraçado que a gente até discutiu em sala de aula antes mesmo de tá acontecendo essas situações com os idosos, tá? E aí agora a gente vai abordar um pouco a questão social do nosso idoso, que eu tenho conversado bastante com o professor Michel, o professor Vinícius, até a professora Maria Amélia, e a gente tem feito call quase que diariamente, até para a gente se atualizar e como a gente não se vê já tem uns dias, então é uma oportunidade de a gente se ver. E na discussão nossa, tem entrado muito essa questão da questão social do idoso. Porque a gente sabe que o idoso, já com o passar dos anos, ele tende a se isolar. É um indivíduo que, com o passar da idade, ele já é natural dele esse isolamento. E hoje ainda mais, agora com esse processo de pandemia, infelizmente o idoso tem que ficar mais isolado ainda, até porque eles estão na zona de alto risco por conta do processo de envelhecimento, tá? Então, vamos só recapitular algumas coisas aqui antes da gente falar propriamente dito das questões sociais do nosso idoso. Então, a gente sabe que nós já vimos as influências biológicas, foi o que a gente viu em sala de aula, o processo de envelhecimento natural, mas o processo de envelhecimento dos sistemas, tá? Que a gente viu alteração do sistema nervoso, sistema músculo-esquelético, sistema respiratório, sistema cardiovascular, o sistema nervoso, sensitivo, enfim. E aí eu tenho as influências das mudanças cognitivas, que isso vai influenciar diretamente no comportamento do idoso, que aí a gente vai ter as alterações nas funções psicológicas desse indivíduo, tá? E aí nós sabemos também que esse comprometimento sensitivo e de sistema nervoso vai trazer para ele grandes riscos, até mesmo medo de sair de casa. Hoje eu tenho um idoso que ele não sai de casa não só por limitações psíquicas, mas também por limitações físicas. Ele vai ter medo de cair, ele vai ter medo de sofrer uma tontura no meio da rua, enfim, ele vai ter várias alterações físicas que podem influenciar ele no seu isolamento social. E, mais propriamente dito, do nosso idoso, que ele, no processo de envelhecimento, ele já tende, como eu falei, já tende a ter o seu isolamento social, uma parte por medo, e outra parte tem idoso que está iniciando um processo de demência, às vezes, o idoso que tem a consciência, ele evita sair de casa porque ele tem medo de se perder, ele vai ter medo de, de, de chegar num lugar e não dar conta de fazer as coisas. Enfim, ele acaba aqui tendo esse isolamento social.
E pensando nesse isolamento social, pensando nas alterações físicas e fisiológicas que já fazem parte do processo de envelhecimento, eu tenho as alterações comportamentais que está exposta aí. Primeiro, distúrbios do sono. Quem tem avós, quem mora perto de avós ou tem convívio com idosos, vai perceber muito isso. Ele dorme pouco, acorda às vezes muito cedo, ou tem um sono desregulado. A tendência do idoso é dormir menos, tá? Então, o primeiro distúrbio dele é do sono. E a gente sabe que o sono, ele é revigorante, ou seja, toda vez que a gente dorme, a gente está atualizando, a gente está renovando nossas energias. E com isso, o idoso que já tem esse distúrbio do sono, infelizmente, ele vai ter o seu déficit energético, até mesmo por conta de dormir pouco. Outra coisa, distúrbio de apetite. Quem tem contato com o idoso percebe muito isso. O idoso ele tem tendência a comer menos, a ter uma alimentação mais restritiva. A princípio, por falta, a gente viu lá a, a, o grupo que explicou sobre o sensitivo, o idoso ele começa a perder com o tempo a sensibilidade da língua, perder a sensação de sabor, então ele não tem mais aquela sensação de prazer ao comer, e sim ele come porque ele realmente precisa, mas não tem aquela percepção de sabor. E tem um outro fator ainda que influencia no apetite, são os idosos que vão perdendo os dentes. Então, ou seja, o idoso que estava acostumado a comer um alimento mais sólido, mais rígido, ele passa a se alimentar de alimentos mais líquidos, até porque ele não vai conseguir mastigar pela falta de dente e tudo, ou até mesmo ele usa a prótese dentária, porém não é igual a percepção, a propriocepção de quem tem um dente normal, tá? Uma questão interessante também do nosso idoso é o comportamento aéreo, ou seja, ele está sempre meio desligado no mundo da lua, mas por quê? Isso faz com que no processo de envelhecimento a falta de percepção sensitiva, ou seja, a falta de propriocepção sensitiva ali, faz com que ele não consiga sentir muito bem o ambiente. Eu não sei se você já, quem tem contato com idoso próximo, começa a reparar, a perceber, quando ele sai muito de casa, ele vai na casa de vocês, na casa perdão, na casa de algum conhecido, ele não consegue se interagir muito bem, até porque nós jovens, a gente se desloca de um local para o outro, a gente é adaptável, a gente se acostuma muito rápido, a gente se adapta, muda, enquanto o idoso não. Infelizmente, ele, ele não tem essa, essa, essa destreza de adaptação como a gente tem. E aí, quando ele chega num ambiente hostil, ele tem esse comportamento aéreo, se torna não aderido ao ambiente, ele se sente um excluído naquele momento. E aí vem o isolamento social, como eu falei no início. O idoso ele se isola socialmente primeiro. Às vezes ele tem medo de sair de casa, de cair, de se machucar, medo de se perder e não dar conta de voltar para casa. E o fator limitante físico. Com licença. Vou bebendo água porque a garganta vai secando. E tem o fator isolamento físico, por quê? O idoso, ele começa a ter a dificuldade, como a gente viu, alteração de propriocepção, alteração muscular, alteração óssea. Então, ele acaba se restringindo fisicamente por conta dessas alterações, começa a ter essa consciência. E tem um fator neurológico também que leva o idoso a ter esse isolamento, que como eu falei no início também, o comportamento desse idoso frente à sociedade, ele começa a ter a sensação de que ele não é importante, é um idoso que já viveu o que ele tinha que viver. Então ele começa a ter essa autossabotagem, ele começa a desenvolver essa depressão, enfim, essa parte de menosprezo em que ele não é importante mais, então para que ele vai sair na rua, enfim. E ainda dentro das alterações comportamentais,
Só um minutinho. Sonha com pessoas que morreram, evitar lembranças de falecidos, procura e chama por essas pessoas, suspiro, choro, visita os lugares e carregar objetos que lembrem falecidos. Isso, dentro do comportamento do idoso, eles, como a gente falou na aula, na qual nós temos as alterações nervosas, sensitivas. Então, o idoso, ele começa a iniciar um processo de demência. Logo em seguida, ele começa a fazer a perder a cronologia das suas lembranças. Então, o processo de demência natural, essa cronologia ela não é tão evidente quanto nós. Se bem que hoje o nosso mundo hoje evolui tão rápido e nós jovens ainda estamos perdidos. A gente acaba se perdendo um pouco. Igual, por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia. E essa pandemia, nós estamos hoje no final do mês de março, para iniciar o mês de abril. E se a gente for pensar nessa cronologia nossa, a pandemia já está desde novembro e dezembro. Então já tem um tempo. E às vezes a gente não percebe, parece que passa tão rápido, ou demorou tanto para passar, certo? E aí a gente acaba se perdendo na nossa cronologia. Isso por conta do nosso mundo, nossa vida corrida, nossas atividades. Já o idoso, ele já começa a ter essa falta de percepção cronológica pelo próprio processo de envelhecimento. Então, algo que passou anos, ele imagina que passou muito rápido ou vice-versa. E aí vem essas lembranças de pessoas que já faleceram, amigos, enfim. E aí acaba que levando a pessoa a ter comportamentos chorosos, e aí leva ao isolamento social de maneira mais efetiva, tá? E aí, contrário de quase tudo, vem um comportamento de hiperatividade. E tem vários idosos que, ao invés de iniciar um processo de depressão, iniciar um processo de, de acolhimento, tem o seu isolamento social, mas quando fica preso em casa, ele tem esse comportamento de hiperatividade. E aí ele precisa se extravasar, ele precisa sair, fazer alguma outra coisa. Ou até mesmo dentro de casa. É comum a gente se deparar com os vozinhos e as vozinhas que estão dentro de casa, mas não conseguem parar. Tá todo o tempo limpando a casa, lavando uma louça, lavando uma roupa, enfim. Então ele tem esse comportamento, por quê? Porque ele quer se sentir útil. Diferentemente de idoso que ele não sai de casa por falta, por se sentir inútil, tem esse idoso que ele tem esse comportamento de hiperatividade como forma de ser útil para alguma coisa. Então aí o idoso começa a cuidar do neto, começa a cuidar de fulano, começa a cuidar de ciclano, adota neto na rua, enfim. Para quê? Para que ele possa se sentir mais importante. E isso gera o que a gente vai chamar de hiperatividade no idoso. E por fim, ainda dentro das alterações comportamentais, eu tenho a autonegligência, que ameaça a sua própria saúde ou a segurança. É, essa autonegligência está associada à hiperatividade. Então, aquele idoso que ele se sente jovem, certo? Mas ao mesmo tempo, o que ele pensa? Eu já vivi o que eu tenho que viver, eu não preciso mais me preocupar com nada, e aí ele começa a ter a autonegligência, ou seja, ele sai para a rua sem preocupação, vai fazer suas atividades sem muita preocupação, sem pensar nas consequências, ou na própria segurança, na própria saúde. Hoje mesmo, não sei se vocês, ontem na verdade, não sei se vocês acompanharam o noticiário lá, Pebai Vaza Grande, eu tenho visto muitos idosos saindo para a rua para fazer compras, idosos no mercado, idosos fazendo fila para vacinação. Então, ou seja, entra nesse processo de autonegligência. Principalmente os idosos que fazem isso têm a característica de hiperatividade. Aquele idoso que está em casa, que já varreu a calçada, já limpou a casa inteira,
Isso porque ele acordou 4 e meia da manhã, 5 horas no máximo, já varreu a rua, já foi na padaria, comprou pão, já fez café, deixou tudo pronto, deu 7 horas, 8 horas da manhã, já não tem mais nada que fazer, e aí ele precisa fazer alguma coisa e sabe que o postinho de saúde está aberto, o que que ele vai fazer? Vai fazer fila lá para poder tomar vacinação nesse momento de pandemia que é muito arriscado para ele, mas aí entra o processo de autonegligência, que ameaça a própria saúde e a segurança, ou seja, ele sabe que não pode sair de casa, ele sabe que tem que ficar em casa, e hoje nós sabemos que dentro do processo de saúde que nós estamos vivendo, os agentes de saúde, os enfermeiros, têm saído nas casas para vacinar idosos, mas não, como ele é hiperativo, ele tem que sair de casa, ele assume a sua autonegligência e vai se arriscar a ponto de pegar o Covid-19, enfim. Então, nós temos essas alterações comportamentais. Claro que tem várias outras, mas essas são as principais que acometem os nossos idosos, bem? Pessoal, se tiver, vai me dando, quem puder, vai me dando um feedback se está tudo bem aí, se está tranquilo, dá para a gente ir nesse ritmo, precisa acelerar um pouco, como é que tá bem? Então, vai me mantendo informado, tá? Outra coisa, a forma com que esse idoso vai se relacionar com até mesmo o processo de envelhecimento, isso vai gerar para ele tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos. Mas, a princípio, o idoso, quando ele começa a se aceitar no seu processo de envelhecimento, ele fica mais tranquilo, certo? E aqueles comportamentos tendem-se a evitar. Claro que, naturalmente, os comportamentos que eu falei anteriormente já é natural do processo de envelhecimento, mas a parte da aceitação do idoso, ou seja, ele se relacionar com o próprio processo de envelhecimento, isso facilita muito para o idoso e para o seu convívio de um modo geral, tá? Aqui, válido ressaltar aqui, ó, as relações sociais empobrecidas podem desenvolver problemas de saúde, tais como hipertensão, obesidade e sedentarismo. Por que que nós vamos ter isso? Ah, quando o idoso ele passa a ficar em casa, ou seja, tem as relações sociais empobrecidas, o que que isso nos representa? É o idoso que não está se relacionando com o próximo, não está se relacionando muito bem, não só com a sociedade, mas com a família, com os vizinhos, enfim. Isso ele passa a se privar dentro de casa. Então, nós vimos que, acho que a turma do Guilherme, que apresentou, se não me engano, a alteração muscular, que a gente até estava discutindo sobre a substituição do tecido muscular por tecido gorduroso, por gordura na nossa musculatura. Então, ou seja, isso faz com que o idoso fique mais flácido e mais enfraquecido muscularmente. E o isolamento social, o empobrecimento das relações sociais faz com que esse idoso tende a ficar em casa. A gente já sabe que o processo de envelhecimento já tem a substituição da massa muscular por uma massa gordurosa, aumentando ainda mais a fraqueza, e aí o idoso em casa tende ao sedentarismo, vai tender a engordar, enfim, isso diminui a prática de atividade física, diminuindo a prática de atividade física, a gente sabe que vai influenciar diretamente nas funções cardiovasculares, tá bom? Nesse próximo slide aqui, fatores que mais influenciam os aspectos emocionais dos idosos. Vou até pedir desculpas, acho que tem alguns erros aqui do próprio Word que não aceitou o meu acento aqui. Doenças físicas e psicoemocionais. Então, dentro do comportamento, dentro dos aspectos emocionais do idoso, como eu tenho falado, a privação da atividade ocupacional, ou seja, o idoso ele passa a se sentir menos importante, e aí a gente sabe que hoje tem um fator, pelo menos atualmente, não sei daqui nos próximos anos, com a reforma da Previdência,
Mas o idoso passou de 60, 65 anos, ele já se aposenta, e aí ele é aposentado, o mercado de trabalho já não quer mais ele, já não é mais importante, porque o rendimento do idoso ele vai cair, o rendimento do seu trabalho já não é tão igual quanto um jovem. Então, o que, que vai acontecer? O idoso vai aposentar e vai ser demitido da empresa. Mas só que o idoso hoje, a gente sabe que a expectativa de vida nossa cada dia tem aumentado. O idoso hoje de 60 anos, ele é muito ativo. Eu tenho como exemplo a professora Maria Amélia. Ela é uma pessoa que já passa de 60 anos, mas ela é super ativa. Vocês podem ver, acompanham ela na faculdade. É uma pessoa que é idosa, mas é ativíssima, muito ativa, uma pessoa antenada, ligada nas coisas, sabe? Então, ou seja, eu até brinco com ela, o dia que ela for parar de trabalhar, ela vai ficar doente. Porque imagina uma pessoa com toda a energia que ela tem, com a idade já passa de 60 anos. Eu até brinco com os professores, ela tem mais energia do que nós que estamos na casa dos 30, porque ela tem muita energia. E aí, imagina ela, uma pessoa que, que já vai se aposentar, vai parar de trabalhar, vai entrar em depressão, porque ela não vai conseguir ficar em casa. Esses dias eu liguei para ela, fico cuidando dela também, porque a função nossa não é só ser funcionário, nós temos que cuidar uns dos outros, ainda mais ela que é idosa. Então eu tenho comunicado, ligado para ela quase todo dia, perguntando se está tudo bem, porque imagina um idoso preso dentro de casa, às vezes sai um pouquinho no prédio, dá uma caminhada e logo volta para casa, isso acaba aqui levando uma profunda depressão. Ainda bem que ela está conseguindo trabalhar de casa, atendendo aos alunos, mas mesmo assim é complicado para o idoso ficar dentro de casa. Então, o dia que o idoso ele se aposenta e perde a sua ocupação, que vai influenciar diretamente nos aspectos emocionais do idoso, que seria a privação de atividade ocupacional. E hoje, é, alguns de vocês provavelmente trabalham e sabem muito bem que até para o jovem já está difícil a gente conseguir um serviço, imagina para o idoso. Imagina para o idoso que já não tem tanta destreza quanto o jovem, e ele acaba que sendo excluído, literalmente, excluído da empresa, excluído da sociedade, por conta da sua idade. E aí, logo em seguida, ainda nos aspectos emocionais, a passividade da aposentadoria, ou seja, ele aposentou, agora eu estou tranquilo, agora eu vou ficar em casa. E isso é um perigo para nós. Então, o idoso aposentou, ele não pode ficar em casa. Ele tem que aproveitar como diz, como é a venda, né? A melhor idade, a terceira idade. Ele tem que aproveitar a melhor idade. Aproveitar a terceira idade. Por quê? O que se chama de melhor idade? Porque é a idade em que o idoso já não vai ter mais muito benefício do seu aspecto de atividade ocupacional e ele já está passivamente pela aposentadoria. Então é o momento dele aproveitar, curtir, viajar, fazer dança, participar de grupos de idosos. Por quê? Para que isso ele possa se manter ativamente. Porque a gente sabe que aposentou, eu tenho muitas figuras de idosos aposentados que ficam lá em casa, tranquilos, sem fazer nada, só comendo, engordando, ficando sedentário. Aí a gente sabe que começa a ter as alterações musculoesqueléticas, alterações cardiovasculares, e aí não quer sair de casa, já inicia a depressão, enfim. E também aspectos que influenciam, a, fatores que influenciam aspectos emocionais são as doenças físicas. Então, às vezes, o idoso tem uma doença física durante o processo de envelhecimento, sofreu uma queda. Isso não estou dizendo já no idoso, mas às vezes, enquanto novo, sofreu uma queda, uma outro tipo de lesão, e isso acaba que influenciando ele lá na sua vida enquanto idoso. Enfraquecimento corporal, como eu já tinha falado, da alteração muscular, lentidão nas funções psíquicas, isso faz parte da alteração sensorial e do sistema nervoso central, diminuição ou ausência das atividades prazerosas e agradáveis da vida. Ou seja, o idoso ele já não tem mais aquele prazer de fazer as coisas, já não tem mais aquela empolgação, que às vezes ele já fez muito isso, ou até mesmo ele não tenha feito, mas ele não tem aquela empolgação, até por questões é,
questões de hormonais que o idoso começa a perder devido às alterações endócrinas. E tem um fator morte. Isso eu falo assim, é um fator muito delicado, um aspecto muito delicado que influencia no idoso, principalmente hoje, no momento em que nós estamos vivendo dentro de uma pandemia. Eu tenho certeza que mais de 80% do idoso ativou muito bem esse fator medo de morte. Por quê? Porque ele está vendo que a maioria das pessoas que estão falecendo são idosos, ainda mais idosos. Imagina hoje o cenário nosso. Você tem um idosinho, não sei se vocês têm contato, mas você tem um idosinho que os filhos não estão trabalhando, ou se estão trabalhando, mas manda o pai ficar em casa, a mãe ficar em casa, não sai. Ele vai ficar em casa fazendo o quê? Vai ficar em casa, vai limpar a casa, vai lavar roupa, vai fazer um tanto de coisa. Mas isso é idoso ativo, né? Imperativo. Só que vai ter um momento que ele vai querer assistir o jornalzinho dele. Ele vai assistir o jornal das 6 horas da manhã, vai assistir o jornal do meio-dia, vai assistir o jornal da tarde, vai assistir o jornal da noite, o jornal do início da noite, depois, dependendo do horário que ele vai dormir, ele ainda vai assistir o jornal da meia-noite. Então, ele vai ver notícia o dia inteiro. E hoje ele está vendo o quê? Mortes. Morte de quem? De idoso. Se ele for ver o noticiário da Itália, vai ver só morte. A média de idade de idosos mortos na Itália é de 75 anos. Aí, se ele sai do, da televisão, que seria interessante, aí ele vai partir para a internet. Mas aí você vai na internet, é a mesma coisa, as mesmas notícias, só morte, morte, morte. E o que vai acontecer? O idoso, hoje ele está com 70 anos, 75 anos, e ele está vendo que a pandemia só tem matado mais idosos. Claro que ele vai ter medo de morrer. É a mesma coisa se hoje viesse um anúncio falando que a pandemia mata jovens entre 20 e 30 anos. Nós iríamos desenvolver esse medo, entendeu? Mas hoje os idosos estão sendo influenciados. Então, ou seja, já pelo processo de envelhecimento, ele já desenvolve esse medo de morte, hoje mais ainda, hoje muito mais. E eu vou estender esse fator de medo de morte ao fator suicídio. E se a gente, eu fiz umas buscas semana passada, o índice de idosos, o índice de suicídio em idosos tem aumentado cada dia mais. Até mesmo, até mesmo porque ele tem, princípio, tem medo de morrer. E segundo, ele não se acha inútil, entendeu? Ele tem medo de morrer jogado, enfim, então ele prefere perder a vida, ele mesmo tirar a vida dele, do que ele esperar uma morte lenta e sofrida, certo? E aí a frase aqui embaixo, todos esses fatores irão levar à incapacidade físico-funcional, tá? E aí essa frase aqui vem nos reforçar a importância de nós, fisioterapeutas, sabermos o processo de envelhecimento e estarmos antenados com os fatores que influenciam os aspectos emocionais. Nós vamos tratar os aspectos emocionais diretamente do idoso? Não. Isso não é função nossa tratar os aspectos emocionais, tá? Mas nos últimos slides eu tenho mostrado que todos os aspectos emocionais estão ligados ao processo de envelhecimento. E diretamente o processo de envelhecimento e aspectos emocionais influencia diretamente na capacidade físico-funcional do meu idoso. Então, como eu falei, o idoso já vai perdendo, já tem fraqueza muscular, pode estar desenvolvendo doenças físicas, artrite, artrose, fibromialgia, lúpus, gota, enfim. E isso gera uma alteração emocional do idoso e automaticamente a incapacidade físico-funcional. Pessoal, se alguém puder me dar um feedback se está tudo bem, agradeço, tá? Um fato interessante é que, e isso me deixa muito feliz, é que a terceira idade é o grupo que mais cresce em rede social. Por quê? É onde ele encontra o seu refúgio, né, que às vezes ele não pode sair de casa, tem limitação física para sair de casa, e aí ele começa a se envolver nas redes sociais. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque ajuda ele
a melhorar o intelecto, ajuda ele na memória, ele vai ter que começar a decorar a senha, ele vai ter que começar a decorar os caminhos de se mexer no Facebook. Aí tem para ele Facebook, WhatsApp, é, Instagram, Twitter às vezes, mas são poucos, mas a maioria é Facebook, e Instagram e WhatsApp. Então, ou seja, são três ferramentas, apesar de fazer parte do mesmo grupo, mas são ferramentas distintas, cada um tem suas características comuns de manusear. Então, isso já estimula o intelecto, estimula a coordenação motora fina do idoso, ele tem que tocar o celular, fazer os seus manuseios com o celular. Então, isso eu vejo como um fator muito positivo, certo? Além de aproximar família, aproximar amigos, enfim. Eu falo porque meus pais são idosos já, e aí a minha comunicação com eles é 100% efetiva em rede social. A nossa comunicação via WhatsApp, aí tem um grupo da família, certo? Aí ele briga com um, briga com o outro, levanta discussão, aí um sai do grupo, outro volta, enfim. Então, isso acaba que agitando e mobilizando o idoso, até mesmo ele começa a se sentir importante. Poxa, eu estou fazendo parte da vida dos meus filhos, estou fazendo parte da vida dos meus irmãos. Aí começa a desbravar o celular, tirar foto, mandar figurinha, enfim. Tá? Isso é bem legal. Ainda sobre rede social, e a gente sabe que rede social não é só Instagram e Facebook, WhatsApp, Twitter, mas o convívio humano faz parte da rede social. Que aí, e nós, seres humanos, precisamos ter essa, classificado como uma necessidade básica do humano, ter o seu relacionamento. Ainda mais falando em idoso, né? Que ele precisa dessa interação social para desenvolver ah, alguns fatores e até mesmo comportamentos é, que vão deixá-lo mais tranquilo durante seu processo de envelhecimento. Claro que eu sempre é válido lembrar que nós estamos passando por um processo delicado e eu tenho sempre, como eu falei, meus pais são idosos, tenho sempre orientado, conversado com eles, tudinho, que é um momento que a gente agora, apesar de eu saber que o idoso ele precisa de rede social, precisa de ter um convívio com o resto da população, mas nesse momento agora é válido a gente orientar os idosos para que fiquem em casa, para que tomem os seus devidos cuidados, até mesmo para evitar uma complicação de saúde, para não ser autonegligentes, tá? Apesar de saber, a gente estamos falando que o idoso precisa de convívio social, precisa ir para grupo de idosos, precisa ir para grupo de danças, enfim. Mas, mesmo assim, nós temos que ter a ciência que, no atual momento, não é aconselhável isso. Apesar de saber que isso é de grande valia para sua sobrevivência, mas nós não podemos assumir esse risco. E contudo, por isso que tem a outra rede social, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, que vai ajudar a amenizar um pouco essa deficiência do idoso. E aí, alguns exemplos de funções são dar e receber apoio emocional, então o idoso ele passa a ter isso, ter uma ajuda material, serviços e informações, crença de ser cuidado, amado e valorizado, entrar nesse sentido do desenvolvimento, ou seja, o idoso quando ele passa a viver de modo social, ele começa a se sentir mais importante. O idoso ele se sente vivo, né, na verdade. Ele começa a se sentir mais vivo e disposto. Principalmente quando eles participam de grupos, idoso gosta de celebração, né? Então isso é bem importante. E é, algo ainda dentro do convívio social do nosso idoso, que eu acho que eu já até falei para vocês, falei agora há pouco sobre o medo de morte, mas que é interessante a gente entender como se passa na cabeça do idoso, qual é a perspectiva dele. Então, trouxe três pontos bem importantes sobre a perspectiva do idoso, porque é o seguinte, ele
para a vida dele, ele não tem mais expectativa. Ele, na cabeça dele, não tem mais expectativa de vida, certo? E aí o idoso, ele pensa o seguinte, que eu tenho doença, certo? Eu vou ter uma doença física ou mental, então isso já me faz evitar contato com o outro, porque imagina, eu tô iniciando a demência, eu esqueço tudo. Então, imagina, eu vou conviver em grupo, e eu vou viver esquecendo, ter que ficar perguntando para as pessoas, vou ter que ficar incomodando as pessoas, porque o idoso, ele tem a sensação de incomodar. Então, ou seja, eu estou incomodando, será que eu estou incomodando? Será que eu estou sendo inconveniente? Então, isso começa a iniciar uma autossabotagem que desenvolve doenças mentais. Primeiro, luto. Então, a perspectiva de vida dele sente quando ele tem contato com contato não. Ele acontece na família, o cônjuge, o parceiro falece, ou ele vê assim que vários amigos dele da idade dele já está falecendo e ele está lá sobrevivendo e ele começa a pensar, olha, vai chegar a minha vez. Então ele já tem essa perspectiva, olha, uma hora vai chegar e ele fica retroalimentando aquilo. E uma outra perspectiva do idoso é a aposentadoria. Então, ou seja, o sonho da vida dele é se aposentar. Então, realizei meu sonho, que é aposentar. Agora eu posso morrer. Essa é a percepção dele. Deixa eu só ver. Ok. E a família? Então, já falamos de vários comportamentos, enfim, dos idosos e até falando de alguns aspectos que vai influenciar psicologicamente e fisicamente o meu idoso. E aí eu tenho o fator família, que de qualquer forma, de todas as instituições sociais, a família é a instituição social que é mais importante para o idoso, ou seja, que faz a maior diferença dentro do meu idoso. Por quê? O papel da família, principalmente no auxílio e na orientação e aconselhamento do idoso. Eu faço isso com os meus pais. Auxilio, oriento, aconselho, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, eu tenho aconselhado muito eles. E essa é a função da família. É orientar, explicar, é mostrar, certo? É sempre estar aconselhando o idoso. E outro fator, perdão, e outro fator que nós famílias tem a respeito do cuidado do idoso é ter a ciência de que mais dia ou menos dia a responsabilidade nossa vai aumentar. A responsabilidade da família vai aumentando cada dia mais. Até porque hoje eu tenho, da exemplo dos meus pais, hoje eu tenho meus pais independentes. Eles dirigem, minha mãe ainda trabalha, certo? Meu pai também. Então, assim, ou seja, os idosos, os idosos que eu tenho em casa, eles ainda são independentes. Ou seja, viajam sozinhos, fazem compras, enfim. Mas são idosos jovens. Mas enquanto família, eu tenho que ter a ciência de que a, a minha responsabilidade, ela vai aumentar, como está aí no slide, de forma exponencial. Ou seja, a cada ano que passa, essa responsabilidade vai ter que aumentar. A minha responsabilidade vai aumentando. Por quê? Porque o meu idoso, com o passar dos anos, ele vai tendo o seu déficit físico e emocional muito mais acelerado e aguçado. E isso aumenta muito mais a nossa responsabilidade enquanto família, tá? Aí vem essas perguntas, né? Será que todas as famílias conseguem cuidar do idoso, cuidar em potencial do idoso? Se sim ou não, quais os motivos, né? Então, é uma pergunta interessante para a gente fazer. Será que todos conseguem cuidar? Eu particularmente creio que não, certo? Creio que não, até porque, primeiro, em motivos, nem todas as famílias, tá? Eu falo assim, na minha cabeça, eu creio que 40% das famílias brasileiras, elas conseguem cuidar dos idosos. 40%. O restante, eles não cuidam por quê? Primeiro, fator espaço físico. Muitas vezes, hoje, eu não sei como que é a vida de vocês, mas vocês começam a perceber que as casas hoje em dia têm diminuído o seu tamanho. As casas antigas são casas enormes, de 3, 4, 5 quartos.
Hoje eu tenho as casas bem menores. Claro que a grande maioria das casas são pequenas. Então, ou seja, eu tenho um espaço físico. Hoje a família, o pai, mãe, filho, vive numa casa tranquilamente de 2 quartos. Então, para eu adaptar um idoso para eu cuidar dele, eu preciso ir para uma casa maior. Às vezes eu não tenho condição financeira para isso. Então entra o fator físico, entra o fator condição financeira, porque para eu cuidar do meu pai e minha mãe, eu preciso deixar ele trabalhar. E aí como que eu vou me sustentar? Como que eu vou sustentar eles? Da onde eu vou tirar minha renda? Então tudo isso são fatores que influenciam na família de não conseguir cuidar do meu idoso, infelizmente. Outro fator é a aceitação do próprio idoso. O idoso ele não vai aceitar ficar na sua casa. Ele vai querer ficar na casa dele, ele vai querer viver a vida dele sozinho, ele vai querer ir no mercado, ele vai querer fazer várias coisas sozinho, independente, e de forma com que ele se sinta mais importante, porque ele dentro da própria família, ele vai achar, vou morar com meu filho, eu vou atrapalhar ele, vou atrapalhar meu filho, minha filha, minha nora, meu genro, enfim. Então o idoso ele vai se sentir incomodado por isso. Então são fatores que fatores tanto familiares quanto fator do próprio idoso que leva as famílias não terem uma condição tão evidente de cuidar do meu idoso. E dentro do cuidado da família, tem os desafios, né? Que a família é o principal responsável pelo idoso. E dentro disso eu tenho os desafios que é impostos pela família. Primeiro, eu esqueci de falar que um fator que a família também não consegue, que tem deficiência em cuidar do idoso, é o fator da família não ter o conhecimento. Boa parte das famílias não tem o conhecimento do que é um processo de envelhecimento, não tem o conhecimento do que é o idoso, de qual é o comportamento do idoso, que para nós fisioterapeutas, quando a gente se depara no cuidado de um idoso, é válido a gente orientar a família sobre as devidas alterações do idoso, as devidas alterações não só físicas, mas como comportamentais do idoso, até porque, para a família entender e ter condições de cuidar, ou seja, dar uma certa condição de cuidado para esse idoso, porque muitas vezes a família não tem conhecimento e acha que o idoso está com um comportamento por conta própria. Às vezes não, faz parte do processo de envelhecimento, faz parte do processo de demência, mas a família não entende, não conhece o processo de envelhecimento e acha que o idoso está com frescura, com perdão da expressão, certo? E aí, dentro do desafio da família, eu tenho o declínio fisiológico normativo do envelhecimento, que as famílias precisam entender, tá? Que é muito difícil isso, nem todas as famílias têm esse conhecimento. Outra coisa, limitações e riscos que afetam a saúde do idoso. Então, às vezes a família, a, o casal jovem, é casado, tem filho, e vai morar num apartamento, numa casa, mas essa casa tem escadas, ou vai morar num sobrado, enfim. E aí vai querer levar o idoso para morar com eles. Tem escada, tem degraus, então tem N fatores que vão influenciar e limitar a, a, ou limitar o idoso para que tenha esse convívio melhor. Então, a família precisa entender que existem limitações e riscos físicos que afetam a saúde do idoso. Outra coisa, mudanças sociais relativas ao afastamento da vida social. Então, hoje, eu vejo várias famílias que têm o seu idoso em casa, mas o que acontece? O idoso fica lá em casa, fica preso, por quê? Imagina, o casal sai cedo para trabalhar, o filho sai cedo para estudar, ou muitas vezes até se é uma criança, deixa com o idoso em casa para cuidar, o idoso fica cuidando da criança, se ele tiver condições psíquicas, né, e emocionais, mas o idoso fica cuidando da criança, e aí o casal sai cedo para trabalhar, volta para casa no final da tarde, aí o idoso cuida da criança, muitas vezes o idoso vai levar a criança para o colégio, vai buscar a criança no colégio, e o idoso fica em casa, não sai para lazer, não sai para fazer nada, não vai nem ao mercado, porque os filhos saem do serviço,
passa no mercado à noite, vai para casa com as compras. Final de semana, sexta-feira à noite, deixa a criança com o idoso e vai sair e o idoso está lá em casa, está lá trancado em casa. Então, ou seja, é, é, existem mudanças sociais relativas ao afastamento, ou seja, a família precisa entender isso, que o idoso ele precisa estar inserido. Não basta ele só estar lá em casa, tá tudo bonitinho, guardadinho lá, e vou sair para a rua trabalhar e não cuidar desse idoso, levar ele num parque, levar ele num shopping, levar ele para fazer uma caminhada. Então, eu preciso de ter esse cuidado. A família tem esse desafio. E outra seria as alterações das relações entre as gerações e mudanças de funcionalidade familiar. É o que eu estou falando isso agora. Existe uma mudança de comportamento da família. Hoje, qualquer um de vocês que for cuidar do idoso ou de um idosinho, vocês vão ter que mudar o comportamento de vocês. Vocês vão ter que mudar as atitudes de vocês para que vocês possam cuidar com mais fidedignidade, com mais destreza esse meu idoso, certo? E aí, quando a família não consegue, ou seja, quando a família não supra esses desafios, não consegue enfrentar esses desafios, o que que vai acontecer? O idoso, ele é submetido às ILPs. O que que é? Instituição de longa permanência. Ou seja, quando a família não consegue cuidar do idoso, ela acaba que deixando esse idoso em instituições de longa permanência, certo? E aí ele passa a ser um idoso que a gente vai chamar ele de idoso institucionalizado. O que que significa isso? Quando o idoso não consegue morar com a família ou não tem condições de morar sozinho, ele é obrigado a procurar uma instituição de longa permanência. Tem um outro fator que é a família que não quer cuidar do idoso ou a família não tem condições de cuidar, certo? Então tem o fator, o idoso não quer morar com a família e também não quer morar ou não tem condições de morar sozinho, ou seja, vocês estão lá, você tem sua casa e o seu vozinho não quer morar com você, mas também não consegue morar sozinho. E aí o idoso acaba que indo para uma instituição de longa permanência, tá? Então, isso, para nós, terapeutas, até mesmo para o idoso, nós temos que buscar entender o porquê que esse idoso é, buscou essa instituição, que pode ser um desses fatores aí, mas tem um fator mais crucial para nós, é as alterações físico-funcionais que esse idoso vai desenvolver dentro dessa instituição de longa permanência. Apesar de que boa parte das instituições de permanência, elas têm os seus profissionais de saúde, mas como dependendo da instituição, tem um recurso mais restrito, muitos idosos para poucos profissionais, então nem todos conseguem ser bem cuidados, tá? E já aproveitando de instituição de longa permanência do idoso, o que são essas? São as conhecidas como abrigo, asilo, lar, casa de repouso, clínica geriátrica ou clínica de ancião, que ou melhor, deveriam proporcionar dentro da sua instituição o acesso a assistente social, acesso a médicos, psicólogos, enfermeiro, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, odontologistas e outras áreas como educador físicos, enfim. Então, dentro de uma instituição de longa permanência, que é quando o idoso não quer morar com a família e ele não tem condições de morar sozinho, ou a família não tem condições de sustentar o idoso, certo? Então o idoso acaba aqui buscando esses abrigos, ou até mesmo a família acaba aqui levando o idoso para esse abrigo. O idoso sendo encaminhado para lá, as instituições provavelmente ditas deveriam ter ou oferecer o acesso a esses profissionais. Infelizmente, nem todas as instituições conseguem fazer isso, até por conta de fatores de recursos financeiros, tá? Que eles não têm esse acesso, tá bom? E dentro de uma instituição de longa permanência, foi feito vários estudos e encontraram algumas características, ou seja, características que são observadas dentro das próprias instituições. Primeiro, o grande nível de sedentarismo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar alguma instituição de longa permanência aqui em Cuiabá, mas nós temos várias instituições.
E nem todas, até por questões de recurso financeiro, eles têm um acesso a todos os profissionais, ou até mesmo a espaços físicos amplos, de forma com que o idoso possa realizar suas atividades. Então, muitas vezes, a instituição é pequena, é um lar pequeno, uma casa pequena, e que abriga vários idosos naquele local e possibilitando de realizar várias atividades. Então, dentro das características observadas nas instituições de longa permanência, tem o grande nível de sedentarismo, ou seja, o idoso ele mantém-se sedentário. Já sabemos que ao longo do processo de envelhecimento, o idoso tende a ser inativo, tende a ficar mais isolado, tende a ficar é, é, mais passivo, né? Então, aproveitando o momento da instituição de longa permanência, esse risco acaba que se agravando. Outra coisa, carência afetiva. Eu creio que no primeiro semestre de vocês devem ter visitado lá no Prairinho, eu esqueci o nome de uma instituição que tem ali, Irmã Dulce, se eu não me engano. Não sei se vocês chegaram de visitar, eu creio que sim, que no primeiro ou segundo semestre, ou a PAI, enfim, vocês devem ter visitado. Então, ou seja, qual que é a característica que a gente vê lá dentro? Idosos que têm carência afetiva. Por quê? Os profissionais de saúde vão lá, atendem o idoso incisivamente e logo vai embora. Então não fico ali conversando, trocando uma ideia e dando aquele afeto, aquele carinho. E as pessoas que estão ali no dia a dia cuidando, que são os cuidadores de idosos, às vezes também não tem como, que são vários idosos, o número é expressivo pelo número de funcionários que tem lá. Então o idoso acaba tendo essa carência afetiva dentro dessa, dentro da instituição. E com isso, é, dificulta muito, muito, muito tanto a vida dele quanto a vida nossa. E quando vocês, alunos de primeiro e segundo semestre, vão visitar os idosos, eles adoram, eles vão conversar, ficam conversando com vocês horas e horas e ficam muito tristes quando vocês vão embora, porque eles têm essa carência afetiva. Outra coisa que é observada dentro das instituições é a perda de autonomia por incapacidade física ou mentais. Ou seja, o idoso de ficar dentro daquela instituição, não sair no convívio social, não sair para a rua, não ter contato com o mundo lá fora, ele vai perdendo com o tempo a sua incapacidade física. E aí entra aquela lei do uso e desuso, né? A lei do nosso corpo. Não está usando, está em desuso, o organismo ele passa a oferecer menos nutrientes e com isso o idoso ele vai ficando mais debilitado. Outro fator, outra característica é a ausência de familiares para ajudar no autocuidado. Tem muitas famílias que vê o idoso como um peso, certo? Vê como uma carga. E aí é um fardo que eles não querem carregar. E aí passa essa responsabilidade para as instituições de longa permanência. Passando essa responsabilidade para as instituições de longa permanência, e eles acabam aqui deixando lá e muitas vezes não indo visitar os seus idosos, que seriam avós, pais, enfim. E aí isso dificulta muito, muito, muito mesmo, porque eu já tive experiências de visitar instituições de longa permanência e os idosos clamam muito pela família, clamam pelos irmãos, clamam pelos filhos. Ai, meu filho não vem me ver, meu filho não traz meu neto, enfim. Isso é muito, muito triste, muito preocupante e triste para nós. E, dentro das instituições financeiras, eu falei no início, a insuficiência do suporte financeiro também dificulta muito, muito mesmo a, a, o seu desenvolvimento. Por isso que muitas vezes nós da faculdade, nos alunos que vão entrando no primeiro semestre, a gente faz o trote solidário. O que é o trote solidário? A gente arrecada alimentos, a gente arrecada produtos de limpeza para que possam ser doados para essas instituições, porque a gente sabe que eles têm uma deficiência muito grande no suporte financeiro, porque muitas vezes eles dependem de ajuda de terceiros. Não são instituições mantidas pelo governo, não são instituições mantidas por algum órgão, e sim pela ajuda das pessoas. E a gente sabe que se a gente não contribuir, ou as pessoas não contribuírem, essas instituições vão perdendo força gradativamente, tá?
E ainda dentro das instituições financeiras, eu tenho o perfil dos idosos. Eu já mostrei as características da instituição financeira e eu tenho o perfil dos idosos. A maioria dos idosos que vivem em casa de repouso ou instituições necessita de alguma assistência da sua atividade de vida diária, ou seja, o idoso, ele está ali, mas nem todo idoso, ele é 100% ativo. Claro que dentro das instituições, os idosos que são ativos, eles são incentivados a cuidar dos idosos inativos, ou seja, os idosos com uma certa deficiência. Mas a gente sabe que o idoso não vai cuidar tão bem quanto... Não que ele não tenha vontade, ele tem vontade, mas às vezes ele não tem capacidade física para cuidar do seu semelhante. E dentro das instituições, 91% de idosos, eles tiveram dificuldade ao banho, ou seja, dentro das atividades de vida diária, é, é, nós temos 91% dos idosos que tiveram dificuldade de tomar banho. Ou seja, se 91%, vamos pensar, de 100 idosos institucionalizados, 91 vão ter dificuldade de tomar banho, ou seja, 9 idosos conseguem tomar banho sozinhos. É um número importantíssimo de dependência. Ou seja, se eu tenho poucos cuidadores, infelizmente nem todo idoso vai conseguir realizar um, um ou dois banhos por dia, às vezes nenhum. Eu sei que tem instituições que revezam. Uma quantidade de idosos toma banho hoje, outra quantidade de idosos toma banho amanhã. Isso parece ser um absurdo para nós, mas é a realidade. Por quê? Porque a maioria dos idosos que estão lá, eles têm dependência, ou seja, necessita de alguma assistência para tomar banho. Mesmo com cadeira de banho, eles têm essa dificuldade. E aí eu não posso colocar um outro idoso para dar banho nesse idoso. Porque o risco é muito maior. Porque vai que um escorrega, o outro tenta segurar, os dois caem. Então, eu vou gerar um risco muito maior. Portanto, é um número, eu falo que é um número expressivo e preocupante para nós. Apesar que o estudo é um pouco antigo, mas isso não foge muito da nossa realidade, tá? Outra coisa, 78% dos idosos têm dificuldade de se vestir. Ou seja, 78 de 100 idosos, 78 idosos não conseguem se vestir sozinhos, ou seja, depende de um outro idoso. Claro, de um outro idoso ou de um cuidador. Claro que para se vestir é menos arriscado, menos risco do que um idoso tomando banho. Outro número expressivo também é que 63% dos idosos dependem no uso do banheiro, ou seja, o idoso para urinar, 63 idosos de 100 vão depender de ajuda para urinar ou fazer outra necessidade. A maioria deles eu creio que são necessidades físicas, porque o idoso às vezes ele tem fraqueza, tem algum tipo de deficiência e ele vai precisar de uma ajuda. E apenas 40% dos idosos têm deficiência na sua alimentação, que é também uma atividade mais leve. E dentro das instituições financeiras, quase 2/3, ou seja, quase 66%, quase 70%, requer uma assistência para transferência de cadeira. Ou seja, quase 70, aproximadamente 63, 63, 67% dos idosos que moram em instituições de longa permanência têm requerem assistência para transferir de cadeira e aproximadamente a mesma quantidade tem dificuldade para caminhar. Ou seja, é uma deficiência muito grande. Aí eu solicito que vocês reflitam nesses idosos. Como que seria vocês vivenciarem isso? Como seria o idoso? Tenta imaginar uma instituição de longa permanência e os idosos com essa limitação. Imagina você é gestor de uma instituição de longa permanência e você tem 100 idosos. E desses 100 idosos, 91 precisa de auxílio para tomar banho e você tem 2, 3 cuidadores só para esses idosos. É uma missão muito árdua, uma missão muito, muito desafiadora para esses cuidadores.
E dentro das próprias instituições financeiras, como eu falei, já tem a característica da instituição financeira, agora eu falei das características de dependência das atividades de vida diária do idoso, e eu tenho fatores de riscos na institucionalização. Ou seja, são fatores que agravam muito mais a situação do idoso e aumenta muito mais a responsabilidade do responsável pela instituição financeira. Primeiro, idade avançada, certo? Então, ou seja, o idoso, a tendência do idoso que está na instituição financeira, ele já tem uma idade avançada, até porque se a gente fazer a análise nossa dos idosos funcionais que nós temos hoje, hoje o idoso funcional, ele vai até seus 75, quase 80 anos. Então, quando que ele vai para a instituição financeira? Quando ele passa essa idade e ele já não consegue mais sustentar sozinho, ou a família não consegue recebê-lo. Então, o idoso ele passa a, a buscar essas instituições, só que com uma idade um pouco mais avançada. Várias internações, ou seja, o idoso ele já vem com diversas comorbidades, e isso faz com que ele precise de várias internações. E, ou seja, a instituição financeira, a instituição de longa permanência, vai se responsabilizar por essa internação. Ou seja, ele vai encaminhar esse idoso para a internação, vai ter todo esse cuidado, de cuidado com o idoso para a internação. Fatores de risco, a própria institucionalização, ou seja, o próprio, o próprio fator de estar dentro daquela instituição torna-se um fator de risco para o idoso. E, claro que o idoso, dentro dessa instituição de longa permanência, ele tende a ficar muito mais tempo sentado, muito mais tempo deitado, até porque nem todas as instituições têm poder aquisitivo de ter todos os profissionais, toda uma parte de atividade programada para esse idoso, então ele acaba tendo seu repouso prolongado ao leito, e a gente sabe que o repouso do idoso é muito arriscado, certo? E aí vem uma última frase, que a inatividade do idoso pode culminar em altas taxas de morbidade e mortalidade, ou seja, o idoso inativo, o idoso numa instituição de longa permanência em repouso, isso leva a um número de morbidade, aumenta as taxas de morbidade e mortalidade. Pessoal, acho que até o momento é isso que eu tinha que falar para vocês. Eu já falei de dois assuntos. Foi um assunto das questões sociais. Já aproveitei e emendei com a instituição de longa permanência, que também faz parte do nosso tema, que é de grande valia para o meio idoso. Tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta, se ficar alguma dúvida, fique à vontade para fazer as suas perguntas.